Estamos em mais um La Roma Realiza. Hoje, na cidade de Bernardino de Campos, vamos entrevistar uma liderança da região, que é o Silvio Benetti. Ele vai se apresentar para vocês, vai falar da sua vida pessoal, um pouco da sua vida profissional e vamos conhecer a realidade aqui do seu negócio, que é transporte, e da nossa região aqui, região oeste do estado de São Paulo. Tudo bem, Silvio? Tudo bem? Então tá Bom ótimo. dia. Bom dia. Meu nome é Silvio Henrique Benetti, sou natural daqui de Bernardino de Campos, filho de Eliseus Benetti e Noêmia Passoni Benetti. Trabalho com transporte de turismo. A empresa começou em 1962 com meu pai, o Eliseus Benetti, e em 2005 passou a ser a PJ. E estamos no ramo de transporte turismo, transporte universitário. Fizemos transporte de paciente e trabalhamos em todo o território nacional. Tá. Esse ambiente que nós estamos aqui tem uma história, né? Sim, esse ambiente aqui foi a casa que meu pai cresceu, era da minha avó, do meu avô, e hoje é um ambiente que é utilizado para entrevistas, é um local para desenvolver assim, entrevistas, e o despachante policial, que é de um colega nosso que trabalha na parte da frente aqui do ambiente. Que inclusive margeia, né? Fica na avenida que margeia a antiga estação da Sorocabana, Sim, né? a estrada de ferro Sorocabana aqui é a história da cidade, que antigamente a cidade chamava Figueira, e por sinal a estrada de ferro, a estação de Sorocabana, é bem em frente a esse imóvel que nós estamos aqui, que é a estrada de ferro, que ela sai de São Paulo e vai até Epitácio, né? Ela está praticamente aqui a 50 metros daqui da nossa residência. Que inclusive a estrada de ferro é que acabou fundando a cidade, né? Sim. Porque a maioria dos moradores da época trabalhavam na Sorocabana. Sim, a maioria da população aqui da cidade, que os antigos, seguiram a estrada de ferro. Conforme a construção da estrada de ferro, foi seguindo e foi parando aqui, alguns pararam aqui. Como meu pai, meus avós, eles pararam aqui e onde foi desenvolvida a cidade, que foi fundada pelo capitão Manuel Joaquim. E hoje antigamente a cidade era mais da rua posterior aqui, que é a parte comercial. Mas hoje, na avenida que passa aqui, margeia a ferrovia, é a avenida que é uma interligação das cidades de Ipaussu, Bernardino e Manduri. Nós sabemos que as estradas de ferro, elas foram colocadas no país na época do Império, né? Sim. Quando nós tínhamos a monarquia. E em 50 anos, a monarquia conseguiu transformar o país através das estradas de ferro. E uma delas foi a estrada de ferro Sorocabana, e que nós entendemos funcionava perfeitamente, né? Durante muitos anos levou o progresso para o país, mas a gente sabe que sempre tem os interesses políticos, e daí aquilo que era um desenvolvimento para o país através da estrada de ferro migrou-se para o rodoviário, né? Então hoje tudo no nosso país, na sua grande maioria, vamos por aí 80%, 90%, é transportado a safras, maioria tudo por rodoviário, né? E que atravanca, né, o desenvolvimento. Sim. Porque você que está nas estradas pode nos dizer como que estão as situações das estradas, né, no país. Bom, vamos lá. Aqui no estado de São Paulo, nós temos várias rodovias muito boas. Apesar de a gente pagar IPVA, tem pedágio. Então, com as rodovias pedagiadas, mesmo a gente pagando IPVA, você tem vários suportes. Mas nós temos uma rodovia que podemos citar aqui, a BR-153, que vai de Ourinhos para Marília, que além do pedágio, tem buraco. E muito buraco. A estrada é muito ruim. E já pelo tempo que está ali, foi privatizado, já poderia ter duplicado há muito tempo, mas não é duplicada. E é onde atravanca muito. Agora começa a safra de cana, safra de soja, e aqueles caminhões pesados, e acaba prejudicando mais a rodovia. Se tivesse a estrada de ferro, ajudava muito no transporte. Mas, hoje em dia, como tudo tem que ser para ontem, tudo vai por meio rodoviário, que é mais rápido para entregar. Porém, atravanca nos portos, né? Aí chega no Porto de Santos, trava lá, porque tem onde afunila a descarga. O Porto de Miritituba, lá no Pará também,
Mesmo caso, atravanca tudo. Essa estrada que você deu como exemplo, qual que é o valor do pedágio lá? Está em torno de R$ 5,90. O pedágio não é caro por eixo, no caminhão. No carro pequeno, se não me engano, é R$ 5,90 também. O pedágio não é caro. Mas assim, está pagando por uma coisa que não funciona, que não presta. Né? Desculpa o palavreado, mas a estrada é horrível. E outra, R$ 5,90, sim, para quem vai fazer uma viagem de turismo. Sim. Mas para aquele profissional, como é o seu caso, que trafega sempre, com frequência, ou o transporte de carga que trafega com frequência, isso não fica barato. Você pega um caminhão de 9 eixos, uma carreta de 9 eixos. Vamos arredondar para R$6, né? Você vai quanto vai dar o valor aí? Exato. Então ajudia do caminhoneiro. O caminhoneiro vai, se ele vai e volta, metade do frete já ficou quase no pedágio. Exato. Que é como você falou, o valor não justifica a manutenção que não está sendo feita. Sim. Né? Que, na verdade, é a realidade do país. Tudo que é cobrado tem uma justificativa que é para infraestrutura, mas na hora de ter infraestrutura nós não temos. Não temos. Nós temos a Raposo Tavares aqui, que foi duplicado de Ourinhos até Ipaussu. Já de Ipaussu até Itapetininga, não foi duplicado. Foi feito algumas terceira faixas. A rodovia até tá boa. Aí falaram de colocar pedágio. Não sei ainda se procede as informações. Mas vai vir pedágio. IPVA e mais pedágio. Tudo que você ganha fica a troco de pedágio. Inclusive era isso que eu ia te perguntar. Você trabalhando então com transporte e turismo, né? Você leva as pessoas para outras cidades para elas conhecerem, ou para aeroporto, ou para navio, etc. Esse é o negócio de vocês. Sim. E aí como que fica, né, a tua lucratividade em relação a essas despesas todas que cada vez elas estão incidindo e aumentando as taxas? Então a gente tem aí os pedágios aumentando, os impostos estão aumentando, o combustível não está barato, né? Como que fica essa sua lucratividade? Então, esse é um problema que está ocorrendo gradativamente. Você não consegue aumentar o valor, repassar o valor das despesas para o cliente. Se você repassar os valores, o cliente não vai pagar e você não vai trabalhar. Você começa a achatar a lucratividade. O valor do combustível subindo cada dia. Então, você tem que tirar do teu lucro. Valor do pedágio. Antigamente, você ia daqui para São Paulo, você gastava R$120 de pedágio para ir voltar. Hoje você gasta 200. E quando você fala hoje, é em relação a que período que a gente está falando? Vamos colocar um período aqui de 5 anos para cá. Entendi. Mas principalmente agora, com nos últimos... De 2022, 23 para cá piorou. Os impostos aumentaram muito, absurdamente. Vamos lá, você paga lá, a empresa nossa é lucro presumido, tem que ser lucro presumido para trabalhar. Hoje, se eu for tirar nota de tudo o serviço que vai ser feito, a gente tem que tirar nota, é 28%, quase 28% do valor cobrado. Isso aí é imposto. Poderia ser menor. Você poderia, hoje, se você for repassar todo esse imposto para o cliente, você não trabalha. E se você não passar, não tira nota, você também não pode trabalhar. Você tira a nota de todo o serviço, paga um imposto altíssimo e o lucro fica cada vez menor. E com esse lucro menor, você não consegue renovar a frota. Você não consegue renovar a frota e o imposto para você comprar carro novo também está caro. E nós temos uma janela, por causa da pandemia, uma janela de ano de fabricação dos veículos de turismo, que é 2021, 2021 e uma parte de 22. Então, você tem essa janela de fabricação, você não consegue comprar um carro um pouco mais novo. Se você vai comprar 2019, 2020, ou você vai comprar de 23, 24 para cima, onde a diferença é muito grande. E o imposto, né? A gente fala de 40% de imposto em cima de um veículo novo. Sim. Né? E sem contar o IPVA, que mesmo você tendo o carro de turismo, para você ter isenção de IPVA, você tem que ter linha contínua. Se não tiver linha contínua, você tem que pagar IPVA. Linha contínua significa o que exatamente? Você faz uma linha, vamos por assim, de universitário, de estudante. Você tem que ter uma linha registrada e você provar que essa linha é registrada com nota fiscal, tudo certinho, para você entrar em contato com a Receita, para você ter a isenção de IPVA desse veículo. Entendi. Já o veículo de turismo, já que leva as pessoas que vão gastar em outros locais, ele teria que ter essa isenção de IPVA. Porque você pega um veículo aqui de R$400 mil,
dá quase 10 mil reais de IPVA por ano desse carro. Você paga IPVA, você paga o pedágio, você paga o imposto do óleo diesel, você paga o imposto da mão de obra, você paga tudo que é tipo de imposto. E para você poder fazer o trabalho. Aí tem mais outras coisas que incidem. Aqui no estado de São Paulo, você tem, para você trabalhar com turismo, você tem que ter empresa, você paga o alvará municipal, correto? Aí você tem que ter a Artesp, para você circular dentro do estado de São Paulo. Você tem que ter a SP Trans para você circular dentro do estado de São Paulo. E você tem que ter a MTU para você entrar dentro da região metropolitana. Tudo isso vai dinheiro, né? Silvio, de tudo isso que você está dizendo, eu escutando, e obviamente as pessoas que vão assistir o podcast também vão talvez ter a mesma sensação que eu estou tendo agora, é que o governo, né, ele castiga o empresário. Sim. Ele, com tudo isso, com todas essas taxas, documentação, burocracia, ele castiga, né? E ele fala assim, de primeira mão, ó, você tem certeza que você quer ser empresário? Tenho. Ah, então tá bom. Então eu vou te castigar o quanto eu puder para você não ser empresário. E se você permanecer querendo ser empresário, eu vou te levar aos limites. Essa é a impressão que eu tenho ou é isso mesmo? É isso mesmo, é a realidade. Eu tenho sócio, é o governo. É o governo. Que é aquele sócio ingrato, né? Aquele que nunca aparece para trabalhar. Ele não entrou com dinheiro nenhum, não prestou trabalhar e eu tenho que dar 28% do que eu ganho para ele. Né? Fora todos isso daí que você está dizendo. Agora, uma outra curiosidade, porque é uma coisa que a gente vem escutando muito das pessoas. A tua empresa, ela é familiar, certo? Sim. Você não tem funcionários não tem fora da família, só família. Isso é uma opção ou foi por causa do apagão da mão de obra? Apagão de mão de obra e também dos custos para você ter um funcionário. Hoje, para mim ter um funcionário, para você, por assim, eu vou fazer pelo sindicato de Sorocaba, que nós estávamos abrindo uma frente de trabalho em Sorocaba e acabou se tornando inviável. O salário, ele tem que receber o salário dele, tá certo? 3.900, 4.000 reais é o salário. Aí você tem muitos custos que levam isso aí. E como os impostos são muito altos, você não consegue ter lucro para você poder pagar o funcionário. Então se torna inviável, então se torna mais familiar. Sem contar também que o funcionário ele vai ter lá a sua carga de trabalho, o seu horário de trabalho, que vai demandar uma determinada folga, né? Então você vai ter que ter uma escala, então você não vai poder ter só um. Você tem que ter mais do que um para poder suprir aquela escala. E outra coisa, outra situação, não tem funcionário. Se você tem que pegar se você quiser fazer funcionar hoje, você vai pegar um rapaz novo que esteja afim de trabalhar e você treinar ele. Como a nossa empresa é uma empresa pequena, você treina ele acaba crescendo, aprendendo bem, aí ele migra para empresas maiores. Ou então ele abre a própria empresa. Ele abre a própria empresa. E muitas vezes essa empresa que ele abre, ele não tá documentado com a empresa, ele trabalha clandestino. Clandestino ele vai ganhar dinheiro porque não vai pagar imposto. Sim. E ainda ele vai assediar os seus clientes. Justamente. Justamente. Né? Acontece muito. Seus clientes. Exatamente. Agora, aqui na região, né? Você aqui na região de Bernardino, que daí a gente está falando de Ourinhos, Ipaussu, né? Todas essas cidades aí vizinhas. O que você acha que poderia melhorar para o teu negócio, ou o que foi melhorado e você quer comentar? Olha, o nosso serviço aqui poderia se melhorar se a gente pudesse trabalhar mais em conjunto com o pessoal aqui da própria região, onde não tem união também sobre isso. E também tem umas situações aí que a gente vê que está vindo empresas de fora com indicação política, alguma coisa assim, que eu não acho correto. Sim. Uma situação assim que tenho visto que não estão prestigiando as empresas da região. Locais. Estão trazendo empresas de fora, de grandes redes, para cá, e às vezes com valores até mais altos que o nosso, mas não prestigiam a região daqui, pegam de fora para poder trabalhar. Para trabalhar para os órgãos públicos? Órgão público, principalmente órgão público. Entendi. Então, por exemplo, transporte escolar, transporte para levar pessoas adoentadas
para fazer tratamento Sim. em São Paulo, esse tipo de transporte. O transporte da saúde ainda está sendo feito pelo próprio municipalidade. Não é terceirizado. Não, mas o transporte universitário acabou vindo empresa de fora e acabou pegando o serviço da gente aqui, às vezes até com preço maior que o nosso. E eu lembro que esse transporte universitário era uma tradição na tua empresa, sim, né? Eu lembro que era o seu pai que... Meu pai começou com o transporte universitário em 71. Na época andava de Kombi, né? Aquelas Kombi 2 anos na frente. Né? Não tinha van. E hoje é van, é micro-ônibus, carro bom. Só que, infelizmente, está seguindo desse jeito. Os grandes estão engolindo os pequenos. Agora, eu sei que você é uma pessoa que tem muitos contatos com outras empresas que prestam serviço como você viaja muito e conversa com as pessoas que são seus passageiros, né? Então você tem informações da opinião pública, vamos dizer assim. Então, de tudo isso que nós conversamos, o que você, na sua grande maioria, as pessoas estão dizendo? Tanto do teu negócio, né, as pessoas que são parceiros seus no negócio, assim como os seus passageiros. Qual que é a opinião pública? Bom, dos colegas de trabalho, o descontentamento está sobre o que veio acontecendo, que nós perdemos muito campo de trabalho aqui por causa desse tipo de atitude que foi tomada, e das pessoas do transporte da saúde, que a gente transportava, muitos reclamaram, dizendo que a qualidade dos veículos que estão sendo atendidos qualidade não é boa, apesar de ser veículos novos, mas não são os veículos tão confortáveis como uma empresa do padrão que se trabalha. E do transporte universitário, as pessoas reclamaram muito sobre perder assim, como era daqui da região, veio a empresa de fora. Reclamaram, mas enfim, eles ficam confinados porque... acabou sendo contratado, não tem o que fazer. É o que tem para hoje, né? Porque são contratos de vários anos. Vários anos. Sendo renovado, e a gente não sabe como é que fica daqui para frente. Entendi. Mas em termos do que a gente está vivendo no país hoje, de todas essas coisas que nós falamos, o que você colocaria como percentual em termos de contentamento e descontentamento? Eu acho que o pessoal, assim, está mais para meio a meio. Tem muita gente já criticando muito o que tá sendo feito, que estão enxergando as situações sobre valores, sobre o que está sendo feito, e tem pessoas que estão falando bem, porque estão... recebendo algum benefício. Vamos falar assim. Entendi. Vamos falar assim. Entendi. Tá de graça, né? Então tá indo, né? Entendi. Então a gente vê que a máquina pública realmente está sendo utilizada para manter aquilo que ela está impondo para a população. Sim. Então, ou seja, tem muita gente vivendo das custas do que o governo está mandando. Entendi. Então a gente tem muito auxílio isso, auxílio aquilo, que está segurando esse pessoal para continuar nessa governabilidade aí, ou ingovernabilidade. Eu concordo nessa última que você falou. Entendi. E eu vou fazer um bate-bola aqui com você. Eu vou falar um item, daí eu queria que você me desse, numa frase curta, o teu sentimento em relação a isso. Tá? Então, como você vê o Brasil hoje? Sinceramente, ruim, péssimo. E como você vê Brasília? Das experiências que eu tive lá, depois que mudou esse governo, as portas se fecharam e a gente é tratado como as pessoas indesejadas lá dentro. Porque antigamente você tinha liberdade de mandar em Brasília, que eu andei muito em Brasília. E hoje, onde você vai, está fechado. Dá a impressão que a gente ameaça para o governo. Então, existe ali um cerceamento estampado mesmo. Sim. Tá. E o que você acha da nossa economia? Péssima. Família? A minha, graças a Deus, está indo bem, mas a gente vê muitas famílias se perdendo aí por causa de muito benefício do governo, muita gente querendo só viver nas custas do governo e, com isso, perdendo o valor da família. Como se não tivesse amanhã, né? Isso. Tá. E política? Eu acho que nós temos que mudar. Tem que fazer uma reforma política. Uma limpeza, uma reforma política, mudar tudo que está lá dentro, porque não dá. A religião?
A religiosidade, prezo muito a minha religião. Sou católico e frequento a missa e acho que as pessoas têm que ter religiosidade. Se não tiver religião, sem religião a gente não é nada. A gente não consegue o dia a Não. dia, né? Deus é acima de tudo. Isso. Saúde. Foi melhor. Hoje deixa a desejar. Segurança. Complicado. Temos que trabalhar aí, porque para comprar uma cervejinha pode, né? Como eu estava vendo um vídeo agora há pouco, uma criança, um adolescente para vender uma paçoquinha na rua, para querer empreender, não pode. Exato. Mas se ele for para comprar uma cervejinha, pode fazer coisa errada. Mas você concorda comigo que o nosso problema de segurança está mais no judiciário do que na segurança, nas polícias? Não, eu vou me comprometer que vou fazer, mas que judiciário a gente está tendo aqui? Pois é. A polícia faz o que pode, o judiciário faz o que ele faz. Exatamente. Trabalho. Olha, está difícil. Você está trabalhando cada vez mais e gastando cada vez mais e lucrando cada vez menos. Entendi. E uma frase final, uma consideração, um recado. Mas tem que mudar isso aí, né? Tem que fazer uma limpeza, mudar e dar os valores que a gente tinha de antigamente. E não deixar esses valores absurdos que estão vindo aí. A falta de caráter, a falta de família, a falta de religião, a falta de tudo. Nós temos que voltar a ser família e ter religiosidade e temos que trabalhar para poder prosperar e não trabalhar para sustentar o governo que não está ajudando nós. Você acha que 2026 é o ano da virada? Sim, tem que fazer uma virada, uma mudança, uma limpeza nisso aí. Senão, nosso país vai virar uma Venezuela. Legal. Então, nós estivemos aqui com o Silvio Benetti, trouxe aí muitas informações importantes da região, do trabalho, né? E vamos para o nosso próximo podcast, que será em Ourinhos. Até mais. Nosso aqui. 50 quilômetros. É isso aí. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Obrigada.